Olá, pessoal. Eu sou a Bia Wilcox, eu tô aqui no meu novo canal no YouTube com muita expectativa. É um espaço que eu pretendo trazer pontos de reflexão, angústias, temas novos que vêm sendo debatidos, mas especialmente eu pretendo que seja um espaço de troca, de verdade, assim. Quem assistir, quem estiver aqui comigo, escreve aqui embaixo. Se não é ao vivo, então não vai ser em tempo real, mas eu garanto que eu não vou demorar a responder. É muito importante para mim essa troca, ao mesmo tempo que eu acredito no aprendizado, no autoaprendizado, né? No autodidatismo, eu também acredito que a troca é fundamental. Primeiro, para a gente se sentir amparado, a gente se sentir salvo pelo coletivo, né? Um salvando o outro quando pensa junto. Eu acredito muito no senso de comunidade, onde nós que temos uma preocupação em comum, troquemos e estejamos juntos o tempo inteiro. Então, esse espaço é para isso. E hoje eu trouxe um tema que para mim é muito caro, muito importante, que é o que a gente está vivendo hoje. Há um tempo atrás eu escrevi num canal de textos que eu tenho, que eu não divulgo muito, é meio que o meu escoadouro ali. Ali eu escrevo as minhas angústias, o que eu penso, no Medium. E ali eu escrevi sobre por que a gente tem sempre que ser excepcional. Por que a gente se sente obrigado a ser excepcional em tudo que a gente faz? Por que a gente se sente extremamente frustrado de não ter feito alguma coisa ainda só porque a gente viu o que outras pessoas fizeram? Então tudo isso são coisas que me fazem pensar, né? E aí eu trago aqui reflexões de hoje, dos tempos de hoje, do século XXI, que são reflexões ligadas à sociedade como um todo, né? A gente tinha como parâmetro a sociedade criticada por Foucault, que era a sociedade disciplinar, como ele chamava. Era uma sociedade que ele questionava por ser dócil ao capitalismo, por aceitar as instituições como normativas, como moldando a gente o tempo inteiro. Era uma relação, né, de grandes empresas, empregados, né, empregador e empregado, enfim. Eu não tenho nenhuma legitimidade para estar aqui discutindo Foucault, eu não tenho nenhuma profundidade sobre a obra do Foucault, mas eu trouxe essa rasa reflexão sobre como ele considerava a sociedade para falar da sociedade de hoje, que é vista por muitos como uma sociedade onde a performance é o que vale, né? Você tem que performar em tudo, você tem que ir muito bem em tudo. E quem analisou quem começou falando de que isso tudo viria, quem anunciou que isso tudo viria é o Bauman, o filósofo Bauman, Zygmunt Bauman, né? Ele fala dos tempos líquidos, dos amores líquidos e das incertezas que eram a nova certeza, da impermanência que era a nova permanência, que tudo ia ser muito vago, muito líquido. Eu costumo dizer que o Bauman quando falou do líquido não previu, mas não falou tanto do gasoso, que era o próximo estágio, né? E aí hoje você tem eu gosto muito de ler esse nome para eu não falar errado, o Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, que fala da sociedade do cansaço, que é o que vivemos hoje. A sociedade do cansaço está diretamente ligada ao que ele chama de sociedade do desempenho, onde a gente tem que o tempo todo desempenhar, ter produtividade, ser produtivo, a gente não pode parar, a gente tem que ser bom em tudo o que a gente faz. E mais do que isso, a gente tem que mostrar tudo o que a gente faz. Desde o lazer, que a gente é muito bom nisso, a gente vai em restaurante bom, a gente é bonito, a gente vai à academia. E olha, tudo que eu tô falando aqui é autocrítica, eu me incluo, tá? Eu me sinto falando com vocês, eu me vejo como uma adicta, tanto quanto qualquer outro. Quando eu paro para pensar friamente nesse assunto, eu tento às vezes fazer um exercício de ser um alien, sabe? De sair do planeta Terra, de lá para longe, estar lá numa espaçonave e olhar para nós todos aqui com a distância necessária, com o distanciamento literal e metafórico necessário, para ver o que está acontecendo. Todos nós com a cara no celular, todos nós completamente presos a uma rede social, ao que os outros pensam, se vão gostar ou não, se vão seguir ou não, se vão engajar ou não. E toda vez que eu faço esse exercício, eu falo, meu Deus, a gente tá louco, a sociedade adoeceu e não percebeu. Né? Nós nos entregamos voluntariamente a
a uma fábrica de moer cérebro, né? Literalmente. Então, quando o Han ele fala da sociedade do cansaço, ele fala dessa pressão que não precisa de outra pessoa para fazer. E aí a diferença da sociedade criticada pelo Foucault. Nós mesmos nos pressionamos, nós mesmos nos cobramos, né? Sem nenhuma relação de empregador, nós somos empresários de nós mesmos nas redes sociais e nós temos uma necessidade incrível de sermos aceitos, de lacrarmos, de postarmos coisas que viralizem, que sejam interessantes para todo mundo, e é muito importante que a gente seja relevante na internet, no ambiente digital. E aí, quando a gente não faz alguma coisa direito, a gente se cobra, a gente se sente o cocô do cavalo do bandido, porque, nossa, eu não sou boa nisso, eu não consegui ter sucesso nisso. Isso vale em todas as áreas, isso não é só para influenciador, não. Porque assim, não há nada mais bizarro do que você pensar numa profissão influenciador. Não, eu quero, o que você quer? Aí você vê crianças dizendo assim, eu quero ser influenciador quando eu crescer. Sério, isso existe, tá? Isso é real. Por quê? Por que se fala de querer ser um influenciador? Porque ele conseguiu atrair um número X de pessoas, grande, né? Ele tem um potencial de compradores muito maior. Ele é famoso, ele tem a fama. Com fama e dinheiro você tem poder. Ele monetiza, ou seja, ele ganha dinheiro com a influência dele, ele pode nem usar os produtos e serviços que ele está apresentando lá no perfil dele. Então, na verdade, o influenciador é um grande e sofisticado vendedor. E realmente, vendedores ainda são as melhores profissões. A profissão de vendedor nunca vai acabar, tá? Só que daí a você entregar a tua vida pessoal, você entregar o seu momento de lazer, você entregar a sua privacidade em nome de ser um grande vendedor, né? Muito diferente do vendedor tradicional, que tem hora de trabalho, que sabe o que vai vender, se especializa num determinado tipo de produto para vender. Você está entregando toda a sua vida a isso. Bom, então assim, o que eu estava dizendo é que os influenciadores, a questão dos influenciadores, a gente tem que discutir a parte aqui, porque é uma coisa que me assusta muito, né? O poder que se dá, o poder que se tem e o que se faz com esse poder. Mas eu queria dizer que essa questão da cobrança, ela também acontece no meio profissional. Seja o intraempreendedor que está dentro de uma grande empresa e que se cobra porque não foi promovido, não chegou a CEO, a CTO, a COO, a CMO. Ele está sempre se cobrando, por que não eu? Né? Como o empreendedor também, o dono de uma empresa que diz, meu Deus, essa empresa começou junto com a minha e já está aqui com investimento, já escalou, já está isso, já está aquilo, já está com não sei quantos mil de receita, já tem isso, já tem aquilo, e a minha não, eu não sou um unicórnio, minha empresa não é um unicórnio, né? Eu não fui comprada por um grande grupo. Então essas cobranças são em todas as esferas, né? Até na esfera da estética e da beleza. Assim, as pessoas, as mulheres especialmente, mas os homens também se cobram por tá caindo cabelo, tem que, né? É claro que a tecnologia é muito legal. É muito legal se você é frustrado porque você tá ficando careca, você ter a chance, né, de implantar cabelo e acabar com esse problema que te incomodava. Que legal! Isso não tem nada de ruim, né? O que eu tô apontando é outra coisa. É muito legal se você tem uma coisa no rosto, uma imperfeição que tá te incomodando, ou você não se sente bem com esse envelhecimento da tua pele, você poder rejuvenescê-la. Eu realmente não vejo nada de errado nisso. Isso não pode te comandar, isso não pode te frustrar, isso não pode te deixar mal. Isso tem que ser uma coisa natural. Você quer? Faz. Não quer? Não faz. Não acha isso importante? Ótimo. Acha que isso é legal pra você, vai te fazer bem? Ótimo. Porque no fundo, a saúde tá muito ligada à sua autoestima. Então, eu acho que, na verdade, a gente está vivendo um período em que a gente está entregando a nossa saúde. Aparentemente a gente está super saudável, né? Porque a gente mostra os suplementos que a gente toma, a atividade física que a gente faz, os músculos. Nossa, tem que ter músculo. Tem que ter músculo. Músculo hoje é tudo. Você combate Alzheimer, você combate isso, combate aquilo. Então, assim, a cobrança pela saúde também é grande, né? Existe pressão o tempo inteiro na sociedade do desempenho e que leva à sociedade do cansaço. Se eu começar a ler para vocês aqui, tá? Eu anotei para não esquecer nenhuma. As características principais dessa sociedade do cansaço, vocês vão mentalmente aí vendo se vocês não se identificam, se vocês não identificam na gente isso que eu vou falar. Em primeiro lugar, existe um excesso de positividade enorme, né? Tudo vai dar certo, a gente com esforço pessoal a gente consegue tudo, a gente tem
A gente precisa de foco, disciplina e um mérito para que a gente consiga tudo o que a gente quer. Então a gente vai cada vez performar melhor e esse excesso de positividade leva à doença, porque ninguém consegue fazer isso o tempo todo. Ninguém consegue ser incrível em tudo o tempo inteiro. Então esse é o primeiro sinal da sociedade do cansaço. O segundo é a autoexploração. Você não precisa de patrão. Você não precisa de ninguém para te cobrar. Você se cobra o tempo inteiro. Aí você entrega o seu lazer, o seu momento de descanso, a investir em você, mais conteúdo, tem que fazer melhor tudo. Então você não tem um momento de perna pro ar sem fazer nada. Sendo medíocre mesmo, sendo mediano mesmo. Não, isso não existe mais. Na sociedade do cansaço, isso é impensável, né? A gente não tem nem controle externo. A gente vai indefinidamente em busca do sucesso e da performance cada vez melhor. E vem uma coisa muito séria, que é o isolamento. Isso é uma coisa que me preocupa demais, porque você tem milhões, às vezes, de seguidores e você é um cara, ou uma mulher, um homem, isolados. Você tem poucos amigos, você convive com pouca gente, você está sempre ali dentro daquele estúdio, dentro daquele quarto, gravando e você não tem momentos de pleno convívio social, que é tão importante. As pessoas se sentem solitárias, existe um isolamento social, existe uma competição natural, que um quer superar o outro. Então, assim, não melhorou nada em relação à sociedade que o Foucault criticava, a sociedade do normativismo, né? Não melhorou nada. A gente está cada vez mais capitalista e cada vez mais disputando isso, né? As pessoas, reparem só, as pessoas têm que opinar em tudo. Elas têm que fazer vídeo sobre tudo, elas têm que comentar tudo o que está acontecendo. Elas não se dão ao luxo de assumir que certos assuntos ou elas não têm interesse, ou elas não têm opinião, ou não dominam o suficiente para falar. E você pode ter opinião na tua casa, na mesa do jantar, mas você não precisa ter opinião o tempo todo, em tudo, para todos ouvirem. Você não precisa ser um oráculo de tudo que acontece na sociedade. Isso desgasta, isso cansa os outros que estão te vendo, porque as pessoas cansam de você e cansa você mesmo. Então a sociedade do cansaço é um cansaço global, é um cansaço coletivo de você mesmo e de quem você está assistindo incessantemente, sem parar. Você tem também a fragmentação da atenção. Isso é uma coisa que é muito clara. Hoje ninguém mais faz uma coisa só. Então o que se chamava de multitask virou um multi perdido, né? Porque a gente está em um monte de lugar e não está em nenhum plenamente. Então essa fragmentação de atenção, ela cria uma hiperconexão digital. Você está vendo tudo ao mesmo tempo, aí você manda um e-mail, ficou na caixa de saída porque você esqueceu de clicar ou não enviar porque você foi ver uma outra coisa. Você está vendo uma reportagem, você larga o artigo que você está lendo no meio porque apareceu uma outra coisa. Você deixa a televisão ligada assistindo o jornal, mas na verdade você também está olhando alguma coisa no seu celular. Essa fragmentação de atenção leva a um outro sintoma da sociedade do cansaço, que é a cultura do doping. Como você tem que performar, você tem que ter alta produtividade, alta performance, você precisa se medicar para isso. Então, se você tem fragmentação da atenção, você provavelmente é um TDAH, você tem algum tipo de autismo, você tem algum tipo de desatenção patológica, então você tem que tomar remédio. Você tem que tomar Venvanse, você tem que tomar Ritalina, você tem que... Enfim, você começa a tomar antidepressivos e inclusive na parte física você toma anabolizante, porque você tem que ficar com o corpo melhor, né? Você tem que ter mais músculos, os músculos de novo, né? São fundamentais, massa magra. Então você vê isso o tempo inteiro, você é bombardeado o tempo inteiro, você fica exausto e você fica doente e a gente não está percebendo que a gente está entregando o nosso cérebro e que não vai ter volta. Né? A gente não memoriza mais telefone, a gente não anda na rua sem um GPS, a gente agora para escrever um texto se sente insegura sem pedir uma ajudinha lá e cá do chat GPT ou de qualquer outra inteligência artificial. Tudo a gente precisa de alguma ajuda externa, alguma coisa ligada ao nosso cérebro. Então essa conexão digital está nos tornando doente. Sábia a geração Z, que está começando a perceber isso e está começando a se desconectar. Ela está começando a ter alegria em se desconectar, alegria em ficar longe da internet e das redes sociais. Eles estão promovendo encontros analógicos, offline, sem nenhum celular.
E isso é muito legal, essa percepção do que está acontecendo é muito legal. Sigamos os mais jovens no que eles estão fazendo de bom, nessa percepção deles, e troquemos por aqui. Isso aqui é um espaço para vocês darem opinião, para vocês me perguntarem, para vocês me corrigirem. Eu não sei tudo, eu tô longe de saber tudo, eu acho até que eu não sei quase nada, mas eu tô aqui preocupada, eu tô aqui angustiada e gostaria muito de ouvir vocês. E olha que eu vejo um monte de pontos positivos no século XXI em toda essa tecnologia que a gente vive, mas a gente não pode deixar de reconhecer que a sociedade do cansaço é um fato real e que vai acabar com a gente em certo momento, tá? Eu tô aqui, até a próxima.